Lucas acordou para o último dia de sua jornada. O hospital ao seu redor parecia mais silencioso, como se o próprio mundo segurasse a respiração dele fio a fio a cada segundo. Sabia o que estava por vir. Era o momento mais difícil de sua vida, retornar ao dia em que Jordana partira. A luz dourada da guardiã envolveu o quarto e ela surgiu mais radiante e serena do que nunca. "Está preparado, Lucas?" perguntou com uma voz gentil. Ele assentiu, apenas aceitando o momento. Quando abriu os olhos, o cheiro dos pinheiros denunciou onde ele estava. O som que vinha daquele lugar também não deixou dúvidas. Aquela música que lhe arrebatara aquela fatídica manhã de véspera de Natal tocava. A sensação foi a mesma daquele dia. Lucas caminhava pela praça solitário, exatamente como fazia nos últimos 2 anos. Não havia sido um ano ruim para ele. Concluíra a faculdade de engenharia e havia montado a própria empresa. As coisas cresciam de uma forma impressionante e a fama do jovem já era notável. Porém, a sensação de vazio em seu peito era algo indescritível. Sentou-se num banco ali e deixou que o sol lhe aquecesse um pouco antes de retornar para casa. Foi quando o som daquela música lhe atingiu. Eram diversos instrumentos tocados ao longe, mas o som de um deles lhe tocou o coração. A forma melodiosa como era tocado parecia ser um solo feito para ele, um presente de Natal. Lucas apreciava aquela melodia e quando abriu os olhos, viu que era a orquestra do conservatório que estava tocando bem naquele local. Levantou-se e caminhou até o centro, se esquivando das pessoas que ali começavam a se aglomerar. Foi quando os olhos dele se cruzaram pela primeira vez. A moça de olhos cor-de-mel, compenetrada em seu belíssimo instrumento, sentia aquela música assim como ele. Era uma mulher séria e completamente profissional, mas naquele exato momento, por obra do destino talvez, a moça se desconcentrou. Olhou no meio da multidão onde encontrou com os olhos de Lucas. Os dois sorriram juntos nesse instante. Lucas então se aproximou enquanto Jordana tentava se concentrar. Era como se uma força invisível os unisse, como se 2 almas nascidas no céu e separadas por rios, cidades ou mesmo oceanos se reconectassem mais uma vez. O sol refletia em lindos cabelos loiros da violinista. Lucas soube naquele instante que seus dias de solidão haviam chegado ao fim. Fechou os olhos e quando abriu estava na sala de sua casa, tomando uma xícara de café. Jordana estava com seu violino quando ele se aproximou. "Vou ficar até tarde novamente", disse ele olhando para a mulher. Jordana baixou a cabeça resignada. Ele então levou as mãos à barriga dela, que já carregava Thomas há 8 meses. "Logo isso vai normalizar, querida, eu lhe prometo. Eu preciso renovar esse contrato. A construtora vai ser algo gigante se eu fechar com eles", tentava se explicar. Jordana sorriu e se despediram. Naquela noite, Jordana entraria em trabalho de parto, tendo sido socorrida pelo próprio vizinho. Por 5 minutos apenas, Lucas perderia aquele momento, se não abandonasse o carro na avenida e corresse a pé para o hospital. Ele então viu passar diante dos seus olhos todos os momentos em que Jordana praticamente implorara que ele estivesse presente. Viu todas as vezes em que ela retirou-se para chorar escondida, porque os olhos do menino buscavam o pai em toda a plateia em suas apresentações. Viu quando Tomás encontrava com os dela e se conformava. Ela era seu porto seguro, mas sabia que dentro do menino brotava um abismo imenso de ressentimentos. Assistiu discussões e presenciou o abatimento se aproximar. Viu então quando o sentimento de resignação começou a tomar conta do sentimento que ela tinha por ele. Aquilo queimou dentro de Lucas feito brasa. Jordana era grata a tudo que o dinheiro podia lhes proporcionar, mas trocaria aquilo tudo facilmente por um dia inteiro ao lado do marido, sem que ele desse atenção a qualquer coisa que fosse relacionada ao trabalho. Fechou os olhos e desabafou lamentando o tempo que perdeu ao lado do amor de sua vida. Foi então levado aquele fatídico dia, aquele em que se dera conta de que perdera muito mais do que seu tempo.
Jordana estava guardando algumas partituras em sua pasta quando ele se aproximou. Você não vem, não é mesmo? Não vai nem adiantar eu pedir, não é? Ela disse, já sabendo a resposta. Jo, você sabe que essa reunião é importante. Tomás vai entender. Ele respondeu. Não, Lucas, ele não vai. Tá cansado de entender você. E quer saber? Eu também. Mas se essa reunião for mais importante para você do que a última apresentação de seu filho, então que você fique por lá, disse ela, guardando tudo o que precisava. Lucas nunca tinha visto a mulher daquele jeito. Sabia que andava cansada de ficar em segundo plano, mas aquela atitude realmente lhe preocupou. Cogitou fazer tudo o que podia para estar lá. Jordana sempre fora pacífica, mediadora, mas parecia decidida a abrir mão de tudo para que não continuasse ferindo Tomás. Levou seu filho para o carro e saiu deixando Lucas sozinho. Esse foi logo atrás, disposto a impedir o que estava para acontecer. A guardiã apenas o observava. Apesar de ter sido alertado que não podia impedir aquilo, Lucas não conseguia se controlar. Foi quando assistiu toda a cena bem à sua frente. Viu o homem visivelmente embriagado cruzar o sinal vermelho e atingir o carro de sua esposa. O som da colisão parou o tempo por um segundo. Tomás foi então retirado com pequenas escoriações, enquanto Jordana estava gravemente ferida. Partiu na ambulância antes que Lucas soubesse do acidente. Lucas virou-se para a guardiã ao lado dele enfurecido. Ele era ali um espectador impotente, sentindo cada detalhe como se fosse uma punhalada. Queria gritar, correr, fazer algo para mudar o destino de Jordana, mas as palavras da guardiã ecoavam na mente dele. Não é o destino que você deve mudar, Lucas, mas o significado que você dá a ele. Por quê? Por quê? Por que deixar que eu reviva se nada posso fazer contra isso? Ele gritava em desespero. A guardiã se permitiu pela primeira vez chorar junto dele. Você precisa entender, Lucas. Não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que você pode fazer com o que te resta. Ele fechou os olhos, permitindo-se sentir o peso de tudo que havia negligenciado. Lembrou-se de Jordana sorrindo e dos momentos simples que ele não havia valorizado. Lembrou-se do olhar cheio de dor de seu menino. Lucas então compreendeu que não eram só as escolhas do passado que redefiniram sua vida, mas aquelas em que ele insistentemente fazia dia após dia. A presença dele era a única coisa que eles lhe pediam, mas era aquela que ele mais negava. Não me resta mais nada aqui. Podemos ir embora, disse ele com a alma dilacerada. Vendo que a guardiã não o acompanhava, ele questionou. Não vai me mandar de volta? Meu tempo acabou. A morte me espera, disse ele resignado. Ela então lhe falou suavemente. Ainda não, Lucas. Vou conceder a você um presente, um último momento especial. Escolha com sabedoria, disse esvanecendo à frente dele. Lucas naquele instante não teve dúvidas. O desejo de seu coração o transportou imediatamente a um imenso auditório. Atropelava as pessoas tentando diminuir seu atraso. Segurava o menu daquilo que seria apresentado naquela noite. Se ele não estivesse com tanta pressa, teria visto o que Tomás tocaria. Mas esse não era o caso. Lucas de longe já avistou Jordana, que quando viu não se conteve. Os olhos dela brilharam, não escondendo as lágrimas de emoção. Falou aos ouvidos de alguém que estava ao seu lado e apontou para onde Lucas estava. Quando Lucas o viu, se surpreendeu. Era Alex, que se levantou e sorriu para ele o maior de seus sorrisos. O amigo recebeu Lucas com um forte abraço. Foi então para a fileira de trás, se colocando atrás do casal. Quando as cortinas do palco se abriram, as crianças começaram a apresentação. Lucas apertou as mãos de Jordana. Eu sinto muito. Me perdoe por tudo, pediu ele. Jordana sorriu ao marido e lhe deu um beijo como se nunca nada tivesse acontecido. Sorriu de felicidade e apontou para o palco,
onde algumas crianças começavam uma linda melodia. Lucas nesse instante estacou, olhou para Jordana e depois para Alex, que deu outro sorriso. Dessa vez estava emocionado. Virou-se novamente para o palco, a tempo de ver Tomás entrando com uma guitarra na mão. Quando os olhos do menino encontraram os de seu pai na plateia, não puderam conter as lágrimas. Mesmo levado por toda a emoção daquele momento, o menino fez o mais lindo solo de guitarra que podia, antes de cantar a música que Lucas havia escrito. Lucas não conseguia se mover. No dia em que não fora ao recital, ele perdera aquela surpresa. Todos haviam se preparado para ele se reconciliar com Alex. Com o que aconteceu depois, aquilo nunca foi mencionado. O palco todo se iluminou enquanto Tomás brilhava, sendo ovacionado por todos da plateia. Aquela canção abandonada transcenderia o tempo. Tomás, então, em conformidade com toda a orquestra de crianças, pediu que a apresentação parasse. Estendeu a mão aonde estava Alex e Lucas. "Ei, cara, vamos, essa é a nossa hora", falou seu grande amigo. Sem compreender muito bem, Lucas o acompanhou na direção do palco. O show a seguir foi o maior espetáculo que aquele auditório presenciara. Dentro dele, um homem no vocal e um menino na guitarra eram acompanhados por um coral de crianças em seus violinos. Alex os acompanhava no piano e Jordana no violoncelo. Aquilo ficaria para sempre no acervo dos ex-alunos brilhantes do Conservatório Federal. A canção que ele abandonara junto de seus sonhos musicais agora era ali representada por todos a quem ele amava. Quando as últimas notas ressoaram, Lucas ajoelhou-se desabando em lágrimas. Foi sem dúvida o dia mais feliz de toda a sua vida. Eles foram ovacionados e comentados durante muito tempo depois. De volta ao estacionamento, enquanto a família retornava para casa, Lucas sentiu a paz de estar exatamente onde deveria estar. Sabia o que estava por vir a seguir, mas sabia que não podia perder um instante sequer ao lado de sua mulher e filho. Entrou no carro de sua esposa e tomou a direção do veículo. Seu desespero não deixava que ele agisse de outra forma. A guardiã observava aquilo tudo em silêncio, mas Lucas não se importava. Quando o carro se aproximava do cruzamento, ele percebeu o perigo iminente. Olhou para a esposa que sorria como ele não via há tempos. Abraçou-a protegendo com o próprio corpo. "Eu amo você, Jordana, e vou amar para sempre", falou vendo o reflexo do sinal vermelho se transformar em verde. Em seguida, os estilhaços e aquele som cortante. Ele então viu os olhos dela ao seu lado, apesar de tristes, demonstrarem um amor infinito. Ainda que no banco do passageiro ela partiu mais uma vez. Tomás foi tirado do veículo apenas com escoriações leves. Lucas estava preso a Jordana. Embora vivo, recusava-se a soltá-la. Sabia que tinha feito tudo o que podia, mas mesmo assim havia sido em vão. Consolou-se então de ter estado com eles até o último momento. Quando se viu de volta ao hospital, Lucas abriu os olhos e sentiu a presença da guardiã. Ela nada disse. "Podemos ir." Ela foi em paz dessa vez. A guardiã nesse instante deu o mais belo sorriso que Lucas poderia receber. "Não, Lucas, ainda não foi, mas agora ela vai", respondeu a guardiã, se manifestando então com as feições terrenas de Jordana. O dourado que ela refletia eram, na verdade, seus cabelos loiros. Os olhos cor-de-mel traziam também a leveza do dia em que ele a conhecera. Seu sorriso era finalmente de alegria. "Vamos, chegou sua hora", disse Jordana, o vendo se levantar na direção de onde ela estava. Os olhos dele, tomados de lágrimas, contemplava seu amor que lhe aguardava. O quarto de Lucas foi se apagando
e seus olhos pesados fecharam-se para sempre num eterno descanso. 6 anos haviam se passado. Alex estacionava junto ao auditório da faculdade. Estava atrasado, mas não perderia aquilo por nada. Precisava do autógrafo legítimo do filho de seu melhor amigo, naquele lindo manuscrito que ele recebera 1 ano antes. Os dois ainda não sabiam, mas 5 dias para a eternidade seria o primeiro best-seller escrito pelo rapaz. Nele lhe contaria a história de um homem que teve uma segunda chance e que desta forma serviu como um farol para todos que buscavam ressignificar a própria história.